Hoje nós estamos aqui para conversar com Isabel Bita Gomes, autora do livro Contos e Descontos, uma coletânea de histórias deliciosamente humanas, cheias de humor, afeto, memória e aquele olhar sensível que transforma o cotidiano em narrativa. Isabel, muito obrigada pela sua presença, é um prazer enorme tê-la aqui conosco hoje. Pois também eu quero agradecer, fiquei muito satisfeita e muito contente, foi muito gratificante receber este convite e pronto, é um prazer falar do meu livro, muito obrigada. Isabel, para a gente começar, o livro reúne contos que misturam humor, emoções e memória. Como é que foi que surgiu a ideia de escrever contos e descontos? Olha, foi uma coisa engraçada. Descontos, porquê descontos? Porque eu tive uma noite de insónias, porque a senhora no café éramos 3 amigos, pedimos 2 cafés e um descafeinado, que era para mim, e então a senhora enganou-se e eu vi café. E fiquei a noite inteira acordada. Então comecei a lembrar, a recordar acontecimentos engraçados que sucederam na minha vida. O primeiro deles foi, pronto, a picada da abelha, né? E depois, pronto, comecei a puxar por outras memórias, portanto, as ocorrências, cada conto está baseado numa ocorrência real, não é? E achei engraçado o primeiro. E então, com as outras situações, também tinham também tinham alguma graça, algum encanto, não é? Alguma coisa até que eu poderia desdobrar e introduzir, talvez, pensamentos um pouco mais profundos. Pronto. E comecei a escrever. Pegando um gancho da sua fala, o conto A Última Abelha do Estado Novo é um conto muito marcante no seu livro. Usa o humor para contar um episódio infantil situado num dia histórico, o 25 de abril. Como é que foi para se reviver essa memória tão particular? Ou seja, uma picada de abelha que coincide depois com a Revolução. Como é que foi transformar essa narrativa? Olha, por acaso foi a primeira situação que me surgiu naquela noite, não é? Em que eu estava, não conseguia dormir e lembrei-me porque de facto a abelha picou-me num sítio muito inusitado, eu não vou dizer onde, não é? Mas pronto, e foi precisamente no dia 25 de Abril e foi por isso que eu agarrei no caderno e comecei a escrever. Sim, é marcante. É marcante porque para nós, para os portugueses, é uma data, como sabem, muito importante. Passámos de uma ditadura para a democracia sem disparar uma arma, não é? É algo assim que para nós é um motivo de grande orgulho. E pronto, eu nunca esquecerei esse dia, por causa nunca esqueceremos, não é? Em Portugal. Mas eu às 11h15 da manhã, lembro-me sempre da abelha. Pronto. E assim, é um texto simples, penso eu. É leve e é engraçado. E se você tivesse que escolher um único conto do livro que te representasse como autora e que representasse o seu olhar sobre o mundo, qual você escolheria e por quê? A camisola escura de gola alta, azul escura de gola alta, perdão. A camisola azul escura de gola alta é bastante, é um relato bastante autobiográfico, não é? A minha adolescência foi marcada, portanto, pela morte do meu pai e a minha mãe era viúva e foi num tempo em que, pronto, os adolescentes eram muito reprimidos, não é? E depois a minha mãe era católica, devota e tal, devota, e é um livro que para mim eu revelo, não é? Eu revelo informações reais sobre a minha relação com a minha mãe, tanto as boas, tanto a relação positiva, negativa, porque começa por ser negativa, como aquela que foi muito positiva.
E esse livro diz muito de mim, porque é autobiográfico, praticamente. E acho, para mim é o que eu gosto mais. E a senhora já recebeu algum feedback dos leitores, aqueles que já tiveram contato com a sua obra? Sim, muito, muitíssimo. Porque, repare, eu vivo no sul de Portugal, no Algarve, e os meus avós e os meus pais eram pessoas muito conhecidas. Portanto, foram presidentes das juntas e dos clubes de futebol e tal. E eu falo, nos contos, eu refiro as pessoas pelos nomes próprios, portanto, pelos seus nomes reais. E toda a gente acha muito engraçado e identificam-se não só portanto, com as pessoas, porque as conhecem, a minha mãe, a família, como também com o contexto social, geográfico. Nós vivemos aqui em frente à praia, ao mar, e toda a gente, pronto, diz que gostou muito, muito do livro. Repare, eu chamo este livro um livro com pensão. Eu não sei se sabem, são umas pastilhas, um medicamento, para quando estamos com azia, muito pesados de estômago. É um livro digestivo, digamos assim, é leve. É leve, mas eu penso que é autêntico e traz algumas verdades. Pronto, de forma leve. Isabel, muito obrigada pela sua presença. Foi um enorme prazer ter esse bate-papo aqui com você hoje. Olha, o prazer foi todo meu. Agradeço imenso e pronto. Talvez um dia mais tarde possamos voltar a conversar, não é? Muitíssimo obrigada. Contos e Descontos é um novo livro de Isabel Bita Gomes, já disponível nas plataformas digitais e nas livrarias. Uma publicação Editora Europa.